hoje de manhã, vendo aí o tema exposto da Bíblia, né? Eu sintonizei aqui nesse versículo que se encontra em Romanos, capítulo de número 15, versículo 29, que fala assim, 15, 29, fala bem assim: sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Aí eu segurei esse versículo, né? Gente, eu tinha que dar conta de pregar nesse texto aqui. Eu achei, às vezes, até incoerente para mim, porque, meu Deus, como que Paulo, diante do que ele estava vivendo, a situação que ele estava passando, o momento que ele estava vivendo, né? Ele escreve para a igreja do Senhor Jesus Cristo, dizendo isso: sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Vocês podem repetir comigo? Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Na plenitude da bênção de Cristo. Eu tenho que confirmar esse versículo com outros versículos aqui, porque em João capítulo 1, versículo 14 fala assim para a gente: aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. E no livro de Colossenses, o mesmo apóstolo Paulo, ele faz uma colocação sobre a supremacia de Cristo, né? Um dos textos mais lindos da Bíblia, digno de ser cantado, ser poetizado, né? Capítulo 1, versículo 15 adiante, fala assim, ele referindo a supremacia de Cristo, ele fala: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criatura, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Então, nós temos estas colocações aqui, né, que confirma a afirmação que o apóstolo Paulo faz em sua carta, dizendo: eu vou ter com vocês, eu vou visitar vocês, mas vou na plenitude da bênção de Cristo. Interessante que a situação para Paulo aqui não era uma situação confortável, né? Ele estava em dificuldade, estava em Roma, preso, né? Paulo já tinha passado por muitas lutas na viagem que ele fez para Roma, 90 e tantos dias, quase que morre afogado, quase que morre naufragado naquela viagem, né? Ele chega em Roma, lá ele escreve essa carta, e dizendo que ia visitar a igreja que ele estava escrevendo, ia visitar, tinha desejo de visitar, mas na plenitude de Cristo, na plenitude de Cristo. Aí a gente pensa, como que ele está na plenitude de Cristo preso? Como que está na plenitude de Cristo passando por tanta dificuldade? Mas Paulo, ele explica essa plenitude de Cristo, quando ele fala assim: olha, eu aprendi
já aprendi, já tem maturidade, já tem entendimento de que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, essas coisas, essas picuinhas em torno do meu ministério, não vai me impedir, não vai ser problema para eu não viver essa plenitude. Então, essa é a lição que ele dá para a gente. Bom, plenitude é aquilo que é pleno, aquilo que é totalidade, aquilo que é completo. Plenitude diz é tudo que existe, né? Quando não falta nada. Plenitude é assim, quando não falta nada. Ao contrário de plenitude é aquilo que é parcial, aquilo que é incompleto, aquilo que está faltando, né? Aquilo que está faltando. Então, um vaso vazio, está faltando alguma coisa. Um copo vazio, está faltando uma coisa. Um copo de água pela metade, está faltando um pouco ainda, né? Então, a parcialidade é isso. Então, a plenitude, na verdade, de Cristo, ela se manifesta através do Evangelho, né? O Evangelho, na verdade, é a exposição. O Evangelho, na verdade, é a ação, é o poder de Cristo, né? Nessa plenitude que nós pregamos. Romanos capítulo 1, o versículo 16, está escrito assim: não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós temos aí uma igreja, famosa igreja, tradicional igreja das igrejas que surgiu no século XVIII, século XVII, né, que é a igreja chamada Igreja Quadrangular, onde eles pregam os quatro benefícios do Evangelho, né? Quadrangular, 4, né? Quer dizer, Jesus cura, Jesus salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Isso é que a igreja advoga, né? Cura, salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. O que é que você quer mais? O que você quer mais? Na década de 90 surgiu uma teologia chamada teologia do Evangelho Pleno, né? Evangelho Pleno. Essa teologia do Evangelho Pleno surgiu nos Estados Unidos e tinha muitos aí pregadores dessa teologia. Essa teologia pregava que o crente, o evangélico, ele, para ser realmente crente evangélico, ele precisava desfrutar de tudo que ele tinha direito. Por exemplo, se você é crente e está doente, está alguma coisa errada. Ele dizia que o Evangelho Pleno dizia isso, está em pecado. Se você é crente, mas está em crise financeira, é problema espiritual. Se você é crente, mas está em crise do casamento, é problema espiritual. Então, o Evangelho Pleno, ele impunha que as circunstâncias em torno da gente, as coisas naturais da vida, se não bem resolvidas, era coisa espiritual. E que isso não foi para frente, não teve lógica, porque ele era um problema que conflitava com a realidade humana, né? Então, a teologia do Evangelho Pleno, que o Evangelho resolve tudo, né? Bom, assim, algumas coisas. O Evangelho, eu acho que não cura tudo. Mas nunca ser curado pelo Evangelho está errado. Eu acho que o Evangelho não cura tudo. Não cura todos também. Mas nunca ser curado pelo Evangelho está errado. É verdade? Olha, eu acho que o Evangelho não resolve tudo, não. Mas se você nunca resolveu suas questões pelo Evangelho, está errado. É verdade? Nem tudo que acontece com a gente, o Evangelho é milagre. Nem tudo que acontece com a gente é milagre. Mas se você é evangélico e nunca experimentou milagre, está errado. Alguma coisa está errada. Porque milagre faz parte da vida do crente. Ou não?
Quem nunca experimentou milagre não é crente não, irmão. Nunca foi crente. Não conhece o Senhor do Evangelho. Amém? Plenitude, portanto, fala de cálice transbordante, de copo cheio. Plenitude fala isso. Cálice transbordante, copo cheio. Né? Aí, essa ideia de cálice transbordante, copo cheio, fala de estar cheio de Deus. Fala de estar revestido de Cristo. Fala de estar tomado por Deus, né? Dominado por Deus. Isso que é transbordante, isso que é cheio da graça, cheio do Espírito, né? Isso que é cálice transbordante, copo cheio. Aí, a ideia, o que eu recebi ao analisar este versículo aqui, que eu precisava dizer para os irmãos o seguinte: a gente precisa ter coragem e disposição para romper com aquilo que é parcial, aquilo que é copo vazio. Romper com aquilo que é parcial, aquilo que não é completo, né? Este evangelho, este romper com aquilo que é parcial, ou a pessoa que admite o estado espiritual do evangélico, ou de uma vida parcial espiritualmente, né? Ele acomoda com a ausência da plenitude. Ele conforma com a ausência dessa plenitude. Ele acomoda com o que está faltando. Ele acomoda com o que está faltando. Já pensou? É aquele camarada que acomoda porque está faltando algum recurso, ele acomoda com esse que ele deixa para lá. Está faltando alguma coisa, deixa para lá. Faz falta não. Acostuma com essa falta, sabe? A gente tem essa facilidade de acostumar com coisas, até coisas ruins a gente acostuma. Brasileiro, então. A gente tem que ter essa ideia. Nós não podemos acomodar ou acostumar com aquilo que nos está fazendo falta, que nos está fazendo falta, que nos está faltando na vida espiritual. É aquele que tolera é uma vida sem o evangelho, que oferece tantos bens, tanta graça, tanta misericórdia, tanta bondade. O Salmo 23 fala: o Senhor é o meu pastor e o Senhor é meu pastor e agora eu vou contar para você algumas coisas que faltam para muita gente. Jesus é o pão da vida, sim ou não? Mas está faltando para muita gente a fome deste pão. Jesus é a água da vida, sim ou não? Mas está faltando para muita gente sede desta água. Olha, Jesus é a paz do Senhor, sim ou não? Mas está faltando para muita gente a fome dessa paz. Fome dessa paz. Ora, Jesus, o evangelho, é o poder de Deus, sim ou não? Mas está faltando para muitos de nós fome do poder de Deus. Fome. A gente às vezes quer essa falta, nada me faz falta. A gente quer traduzir na esfera material, na esfera pessoal, na esfera do cotidiano. Mas está faltando para nós muita coisa. É assim, o salmista disse que ele tinha sede de Deus, como a corça desejava as águas dos rios cristalinos. Ele tinha sede. Irmão, está faltando para muitos crentes nos dias atuais sede de Deus. Sabe aquela sede que você não suporta mais um dia, aquela sede que você precisa matar aquela sede, senão você morre.
Como que a gente pode acostumar passar sede? Estou falando de sede espiritual. Como a gente pode acostumar com a vida, a gente passar fome espiritual? Mas, por incrível que pareça, tem gente que acostuma a passar fome, irmão. Costuma viver uma vida de faminto. Ele não tem sede, ele não tem fome do pão da vida. Aleluia. Em Jesus, no Evangelho, eu encontro tudo que me falta. Em Jesus, eu encontro tudo que eu preciso. Porque nele habita a plenitude da divindade. Nele habita a plenitude da graça sobre graça. Ele é completo. Agora, você vai ver na Bíblia Sagrada, nossa história de espiritual, nosso relacionamento com Deus, nossa convivência no mundo espiritual, sempre tem um opositor. Sempre nós temos um opositor contra a nossa vida, né, espiritual. O diabo, Satanás, o diabo revela o que ele é. E Deus sabe o que ele é e mostra para a gente o que ele é. O diabo nunca consegue ficar na surdina. A gente sabe as suas artimanhas. Se você olhar a Bíblia, eu não vou fazer aqui uma colocação exposta do texto bíblico, mas vou dizer aqui algumas coisas que o diabo, o Satanás, em relação a isso, ele trabalha. Primeira coisa que ele fala bem assim: não vades muito longe. Não alcance a plenitude. Fique de copo vazio, rapaz. Proposta de Satanás. Conforma com a vida vazia. Não vai muito longe, não. Dá uma de crente, mas vive na miséria espiritual. Não vades muito longe. Conselho de Satanás. Não viva renovado, não viva plenitude, não viva bênção, não viva alegria, não viva vitória. Viva aquela vida oca, vazia, periférica. Segunda coisa, o diabo fala assim: olha, não saia de perto de mim. Seja crente, mas viva sob as minhas influências. Influência do pecado, da mentira, a influência da tristeza, a influência da incredulidade e assim por diante. Proposta de Satanás. Outra proposta que ele fala assim: deixa isso para os outros. Isso não é para você não, rapaz. Seu tipo de crente igual você é mesmo. Sabe como que é? Vem aquele camarada espiritual, que acabou que está com plenitude, está com o vaso cheio. A gente olha: ei, eu nunca vou chegar nisso. Não dou conta. Eu não dou conta. Minha missão, meu ministério é copo vazio. É vaso pela metade. Proposta de Satanás. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Eu estava falando para o irmão Anderson aqui, uma história, um conto de pastor. História de pastor. Pastor ligou para o outro pastor: pastor, vamos pescar segunda-feira? Ô irmão, não posso, tem culto segunda-feira para oração. Ah, é? E terça? Tem aquele culto na casa do irmão também, nós ficamos de lá. E quarta? Não, irmão, quarta-feira nós temos reunião de obreiros. E quinta? Mas não marcamos aquele reunião na casa do irmão. E sexta? Não, sexta sabe que não podemos, é nossa vigília, né? Pastor, se nós envolver demais com a igreja, nem pescar a gente pesca mais. Nem pescar a gente pesca. Irmão, gente, a gente precisa envolver mesmo com
Jesus. As coisas que nós perdemos em favor de Jesus é esterco, é nada, não vale nada, porque Jesus é melhor. Agora, a gente tem que estudar, tem que trabalhar, ganhar dinheiro, tem que viajar, tem que passear. E ser cheio do Espírito atrapalha não, irmão. Atrapalha não. Viu? Você pode comprar, pode vender, não atrapalha não. O Sérgio pode ir para a Europa 6 vezes por ano, cheio do Espírito. Não atrapalha não, Sérgio. É a mesma coisa. Não atrapalha, ao contrário. O Alcides pode dar na sua atividade, tem os seus compromissos com os seus clientes, mas cheio do Espírito fica mais fácil trabalhar, fica melhor realizar as suas funções. A gente, irmão, eu tenho assim, observado no mundo, no universo eclesiástico, tem muito evangélico vivendo o evangelho de conto de fada. Conto de fada. Um evangelho que o ideal é inalcançável. Sabe? Que o ideal do evangélico é inalcançável. Outros vivendo uma espiritualidade, uma religiosidade do faz de conta. Do faz de conta. A gente, irmão, essa frase eu queria que você gravasse aí, por favor. Nós aproveitamos muito pouco do muito que o evangelho tem. Fala para o seu irmão aí. Fala para o seu irmão. Nós aproveitamos muito pouco do muito que o evangelho tem. Ou você não acha que é verdade? Nós aproveitamos muito pouco do muito que o evangelho tem. A gente precisa aproveitar tudo que o evangelho nos oferece. Agora, o evangelho é o poder de Deus que me credencia. Olha, o evangelho é o poder de Deus que me credencia a tomar posse de tudo que é direito meu em Jesus. Repita comigo. O evangelho é poder de Deus que me credencia a tomar posse de tudo que eu tenho em Jesus. Amém? Tudo que eu tenho em Jesus. Evangelho é boas novas. Evangelho é paz de Cristo. É esperança verdadeira. Evangelho é recurso de Deus para a salvação, para a libertação, para a regeneração, glorificação. E assim, o evangelho é segurança para uma vida feliz e próspera. O evangelho é o caminho da verdade, da vida e da paz. E assim por diante. Agora, quando eu li esse texto aqui, Paulo falando, irei na plenitude da bênção de Cristo, eu estava pensando, gente, a gente tem que ter cuidado para não viver uma vida evangélica na periferia espiritual. Na periferia espiritual. O que quer dizer isso? Viver de sobra. Viver das espigas que caem daqueles que estão colhendo. Lembra da Ruth? Vivia das migalhas que caía. Viver de migalha. Viver de migalha. Sabe o que é? Isso é o seguinte: evangelho desse modo é assim: é o rico vivendo como pobre. É aquele que tem tudo, mas vive como se não tivesse nada. Aquele que tem fartura, mas está passando fome. Aí eu, pensando com esse pensamento, é assim, eu imaginei, o evangelho é um bilhete de Deus a nós. É um bilhete.
ou um cheque que Deus dá para nós. Esse bilhete, ele contém um pacote de direitos que são bênçãos e privilégios. Bênçãos e privilégios, vantagens. Não é? Agora, esse bilhete do Evangelho, o do Carlos Barro, não é mais completo do que o meu, não. Viu? Do Fabiano, não é menos que o meu, não. Do Rodrigo, também não é menos nem mais do que o meu. É a mesma coisa. Contém tudo que eu tenho, você também contém. Tudo que Deus me deu, também Deus te deu. Está entendendo? Esse bilhete, esse pacote que eu recebi de Deus, que é o Evangelho, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não ia dar para mim um presente mais barato do que daria para o Daniel filho, ou para o Alain. Não, o presente que ele me deu é o mesmo que deu para todos. O problema é que depende do grau, da maturidade, da inteligência de cada um de nós, como nós vamos usufruir daquilo que Deus nos deu. O Evangelho tem esse bilhete dentro do Evangelho, tem tudo para eu viver uma vida com sentido. Esse Evangelho tem tudo para eu viver uma vida abençoada, feliz e próspera. Esse Evangelho tem tudo para viver uma vida de um homem assim, de alegria no coração, de retidão na alma e assim por diante. Aí eu faço a seguinte colocação. Eu quero que vocês observem isso aqui. Não perca nada daquilo que Deus te deu. Deus nunca vai arrepender de ter dado a você alguma coisa. Mas Deus vai ficar tremendamente contrariado se você perder o que Ele deu e você não buscar de volta. Não reaver o que perdeu. Você insulta Deus. Você contesta Deus. Você contraria Deus. Nunca conforme com perca espiritual. O conselho é esse: não desperdice o que Deus te deu. Não despreze o que Deus te deu. Não esbanje o que Deus te deu. Valoriza, honra, utilize com sabedoria e com gratidão aquilo que Deus te deu. Aleluia. Agora, uma observação dessa palavra. Eu quero que você observe bem. Quero mais. Eu quero mais de Deus. Fala alto. Eu quero mais de Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem muito mais para nos dar ainda. Sabe, porque Deus tem muito. Deus não deu tudo ainda não. Tem muito mais coisa para me entregar a mim e a você. Por isso eu clamo: eu quero mais de Deus. Olha, pois toda dádiva, todo bom perfeito, tudo que é bom, maravilhoso, vem de Deus para mim e para você. Aleluia. Plenitude da bênção do Evangelho. Sempre estaremos precisando de algo mais da parte de Deus. Quando Jesus falou para aquele jovem rico: está te faltando uma coisa. Eu tenho muita dor, muita pena
de crente que pensa que não está lhe faltando nada. De vez em quando eu escuto alguma pessoa fazer: olha, eu não preciso pedir nada, só agradecer. Rapaz, isso é orgulho espiritual, isso é bobagem espiritual. Isso é besteira espiritual, isso é ignorância espiritual. Eu sempre vou precisar de algo mais. Sempre vou precisar de bênçãos maiores. Sempre vou precisar do Senhor. Aleluia. Agora, a vida com Deus, a vida com Deus é assim: sempre mais, nunca menos, até transbordar, até encher o copo. Amém? Aleluia. Sempre mais. Sempre haverá algo de Deus para acrescentar na nossa vida. Sempre haverá. Vou fazer uma oração para vocês que Paulo fez para a carta de Efésios. Queria que você ficasse de pé, por favor. Eu queria cantar ao final aqui, Anderson, com você. Eu sei que você é especialista em cânticos da atualidade. Você vai cantar um cântico, como daqui o seu colega lá, o Wilson Barbosa. Depois eu terminar aqui, você vai cantar o hino 15. Hino 15 aí, por favor, Thalita. Vou fazer a oração, vou ler a oração que Paulo fez aos Efésios. Eu quero fazer essa oração para vocês aqui. Capítulo 3 de Efésios, versículo 14 ao 11. Põe aí, por favor. Põe o texto aí. Hoje é dia de Bíblia. Vamos ler Bíblia. Glória a Jesus. Colocou Efésios 3. Efésios 3, versículo de número 11. Aliás, número 13. A oração de Paulo pelos santos. Aí. 13. Portanto, peço-lhe que não desanime por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para mim. Olha que contradição, meu irmão. Paulo tinha razão. Aí ele fala assim: vou orar por vocês agora. Vou orar por vocês. Olha lá. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Lê comigo aí. Lê. Mais forte. Para que sejam cheios da plenitude de Deus. Aleluia. Aleluia. Esta é a oração que vosso pastor faz em favor de vocês. Esta é a palavra que Deus tem para vocês no dia de hoje. Esta é a exortação que o Espírito Santo traz a vocês no dia de hoje. A palavra é essa. É tempo de transbordar. É tempo de transbordar. Amém? Acabou o tempo de copo vazio, de vaso seco. Acabou o tempo de escassez de coisas espirituais na minha casa,
no meu trabalho, no meu caminho, na minha vida. É tempo de plenitude do Senhor Deus. A plenitude de Cristo encha o coração de vocês. Agora deixa eu falar para você uma coisa. Um homem e uma mulher cheio da plenitude de Cristo, ele é um homem super abençoado, super feliz, super contente. Ele é um homem totalmente santo. Ele é um homem que tem alegria no coração. Ele é uma pessoa que tem prazer e contentamento nos seus dias. Quando uma pessoa tem a plenitude de Cristo na vida dele, ninguém pode pôr ele, ninguém resiste ele, ninguém vence ele, porque ele é uma pessoa que está sentenciada a ser vitorioso em Cristo Jesus. Mas antes de você orar, mais o texto aí, irmã. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 11. Vamos orar, vamos ler esse texto aí. E depois vamos cantar uma música, depois nós vamos orar. 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Por favor, quer que você leia junto comigo aí. Aleluia. Depois a gente ora. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. 1 de Pedro, capítulo 3. Aleluia. Leia comigo. Seu divino poder. Não. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. 2 de Pedro, isto. Versículo 1. É o versículo 1. E o capítulo, versículo 1, aliás, capítulo 1, versículo 3. É o 3 em diante. Aí vamos lá, quero que você leia comigo. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para uma vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua gloriosa, a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenham-se para acrescentar a sua fé, a virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes, improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, não vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Aí eu faço forte a eleição do versículo 10. Portanto, irmãos, empenham-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluia, 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 graças a Deus. Aí, vamos cantar o seu retrato aí, tá? O seu retrato era feio, rapaz, mas Jesus transformou você numa coisa bonita. Graças a Deus. Alaios. Aleluia. Foi lá, hino 15. Thalita, por favor. Quero que você cante aí, irmão. Recordar aqui os dias passados. Aleluia. Hino 15. Isso. Hino 15. Todo mundo sabe. Mas solta a voz, por favor. Oh, cego andei e perdido vaguei, e longe do meu Salvador. Mas do céu
cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvi falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fez converter-me, não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Glória a Jesus. Aleluia. A nossa oração é esta. Oração é essa. Eu quero o que está me faltando de Deus. É cá, Daniel. É oração. Se você orar diferente, a sua oração não vai valer nada, queridão. E repita: eu quero orar para aquilo que me está faltando de Deus. Se você for crente, for evangélico verdadeiro, né? Você pode estar certo. Evangelho é poder de Deus que quebra a barreira, que abre os céus. Evangelho é poder de Deus que salva pecador, que cura enfermos. Quando estivermos orando, pode estar certo, se alguém estiver doente, vai ser curado nessa noite. Aleluia, vai ser curado. Se alguém estiver com o coração amargurado, Deus vai alegrar seu coração nesta noite. Alegra, porque estamos aqui para pedir o que nos está faltando. O que me faz falta? Eu tenho falta demais daquilo que só Deus tem, e só Ele pode atender o que eu necessito. Aleluia. Deus poderoso, Criador dos céus, da terra e do mar, Deus completo e pleno, em Ti está todo o poder, toda a glória. Tu és a fonte do poder, Tu és todo o poder. Nessa noite, a Tua igreja está diante de Ti, e nós queremos clamar a Ti, Pai, para que seja derramado sobre nós a plenitude da graça, para que em nós não haja falta alguma. Aquilo que porventura tem nos faltado, nós temos convicção que em Ti encontramos. Portanto, nessa noite vai visitando cada coração, cada vida, cada família que está aqui presente. Senhor, chega com a Tua provisão nesta casa, chega com a Tua cura nesta casa. Deus poderoso, vai trazendo, ó Deus, o renovo espiritual, renovando dons, renovando, Senhor, o propósito de viver, o propósito de existir. Deus poderoso e santo,
Espírito Santo de Deus vai devolvendo a alegria da salvação, a alegria do Senhor que nos fortalece. Não nos deixe, Deus, entristecidos, ó Pai, com as causas terrenas, mas que toda manhã possamos nos alegrar em Ti, o Deus da nossa salvação. Senhor, a Tua igreja, Pai, é o Teu povo, somos Teus filhos, independente da guerra que porventura estejamos passando, Senhor, que não nos falte a paz que excede todo entendimento, que guarda mente, que guarda coração, dizendo assim: damos ordem para que todo espírito de pânico, para que todo espírito que está atuando por detrás das angústias, atuando por detrás das agonias, nós damos ordem que saia, volte à ordem, volte ao sossego, mente, volte ao equilíbrio, mente, volte à saúde, mente, porque o Espírito de Deus te dá ordem: tenha paz, tenha paz, tenha paz, a paz que excede todo entendimento. Senhor, visita as pessoas que estão enfermas nessa noite, Pai. Pai, vai visitando cada um. Tu és o Deus da cura. Tu pode curar enfermidades, enfermidades físicas, enfermidades emocionais, enfermidades espirituais. Assim diz o salmista: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos teus benefícios. É Ele que perdoa os meus pecados, cura a minha alma. Por isso, Senhor, é no Teu nome que nós damos ordem. Espírito de enfermidade, sai agora, em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, sai agora, em nome de Jesus. Espírito do medo, sai agora, em nome de Jesus. Espírito que está causando desajustes, disfunções, sai agora, em nome de Jesus. Senhor, não nos deixe nos acomodar, ó Pai, em meio aos nossos erros e falhas. Mas nessa noite, que todo jugo do pecado, que porventura está pairando sobre nós, seja despedaçado, porque a Tua palavra é como martelo que esmiuça a peia. Portanto, seja quebrado todo jugo do pecado neste lugar. E encha, Pai, essa igreja, enche o Teu povo, Pai. É a oração que fazemos. Unge a nossa cabeça, Senhor, com óleo, o nosso cálice transbordará. Aleluia! É a oração que fazemos, no nome santo de Jesus. Adore ao Senhor com alegria. Renova a unção sobre profetizar e pregar a libertação e o Teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir e fluir dessa unção.